Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mídia e Saúde. É sempre um prazer estar aqui e é um momento de descontração, de conhecimento, de rever amigos, conhecidos. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com um amigo de longa data, um conterrâneo, ex-professor, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, um grande respeito pelo histórico de vida dele, pela trajetória. É o professor Leone Sampaio, maratonista, uma referência em Maringá e região, nessa parte de esporte. E hoje eu tenho a honra, tenho o prazer de conversar com ele. E com certeza vai ser um bate-papo muito bacana para todos. Meu amigo, boa noite, né? Seja bem-vindo aqui ao Mídia e Saúde. É um prazer recebê-lo aqui. Demorou um pouquinho para a gente se encontrar, mas deu certo, né? Boa noite, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui na Mídia e Saúde, ao teu lado, e revendo e relembrando os bons momentos da vida. Com certeza, né? Com certeza, vamos ter muitas coisas importantes para falar. Inclusive, na época que você foi meu professor lá atrás, um fato pitoresco, né? Já até te pedi autorização para comentar, né? Mas eu fico muito feliz, Leone. Você, como eu disse, é uma referência, a tua trajetória, o teu exemplo de vida. E um dos grandes propósitos desse trabalho meu, que eu chamo de missão, é transmitir para as pessoas incentivo, estímulo e bons exemplos, tá? Então o convite para você vir aqui me gera um grande contentamento, sei que vai ser muito bom para mim, para as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? E eu queria que você começasse falando, eu acho que essa perguntinha não tem como fugir. Quem que é Leone Sampaio? Eu queria que você fizesse aí uma síntese da tua vida e que nos ajudasse a entender um pouquinho melhor, compreender a tua trajetória, a tua vida. Leone Sampaio de Souza, um professor de português e inglês. Comecei a minha vida em Terra Boa. Foi lá que eu fiz, na época, o magistério, né, que dava direito a lecionar já no primeiro grau, que era, na época, ginásio. E depois fiz faculdade e fui morar em Quinta do Sol. Nossa terrinha, né? Nossa terrinha, onde o sol nasce para todos. Isso é muito importante, relembrar. Com certeza. Né? E de lá nós criamos, na época, o ginásio e ficamos os 28 anos como professor. Só depois que eu me aposentei é que eu mudei de rumo, convidado para ser secretário de Educação do município por 2 gestões do prefeito Narciso Juventino Cacilha. E depois sim, me mudei para Maringá, foi quando eu me dediquei à vida de corridas. Eu estava meio gordinho, não sabia o que fazia. Um amigo me convidou, vamos começar a correr, Leone? Eu falei, será que eu aguento? Aí começamos, eu estava com 62 anos, mais ou menos. Já estava morando aqui em Maringá. Já morava em 2005. Aí comecei, corremos 2, foi bom. No outro dia corremos 3, 5, e foi aumentando até os 21. Aí eu vi que eu falei, nossa, eu acho que eu aguento correr, né? E foi daí que me destaquei nas corridas, e cada dia que eu corria, mais amor eu pegava pela corrida e mais amizade eu formava junto aos maringaenses. Então aí foi meu início. Entendi. Né? E hoje, com 80 anos, meus 80 anos não justificam o meu fim. Isso quero correr com 81 e muito mais. Aliás, Leone, só pegando um gancho com a sua fala, as pessoas muitas vezes fazem uma associação equivocada, inadequada. Muitas pessoas associam fazer isso ou aquilo com a idade. E, na verdade, não existem fronteiras. Eu acho que quando a pessoa tem disposição, né? Tem força de vontade, abertura para o aprendizado, abertura para mudar hábitos inadequados, mudar atitudes, né? Eu acho que não tem fronteiras. E você realmente é um exemplo aí para as pessoas, né? 80 anos, cronologicamente falando, não considero uma pessoa idosa, mas já, digamos assim, já percorreu um pouco, né? Cronologicamente, né? Mas você está com toda a disposição e isso é muito importante. E é importante frisar, né, Leone, não só a questão física, né, como a questão emocional, a socialização que promove o esporte em todas as variáveis, né? Então, isso aí é muito importante, a família dá o apoio. E lá em casa, eu tenho apoio dos meus filhos, dos meus netos, até de bisneto e da minha esposa. Quer dizer, a minha família está bem focada na corrida. Sabe que eu gosto, e se eles sabem que eu gosto, então me ajuda no máximo. Tanto é que, nessa prova Tiradentes, eu tive o prazer de correr ao lado de filho,
Um filho correu comigo, um neto, né? Um filho e um neto. E na chegada estavam todos os filhos, a esposa, toda a família reunida na minha chegada dos 10 quilômetros. Então aquilo me marcou muito e eu gosto demais disso aí. Então é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, o significado, de uma forma bem detalhada, qual é o significado da tua inserção na corrida, e você vê como um divisor de água na tua vida? Foi algo assim, tem uma simbologia, tem uma representatividade significativa na tua vida? Tem. Então vou fazer um resuminho. Eu era um cara que todas as tardes tomava 4 cervejas de 600 ml. Não era de latinha, não, garrafa. Todas as tardes. Eu ia na rua, voltava, chegava 5 horas, 5 e meia. Lá em casa sempre tinha cervejinha, eu tomava. Pá, pá, pá. E aquilo foi me tornando assim, escravo da bebida. Eu não era um alcoólatra, mas tinha que ter à tarde aquela cerveja. Mas estava a um passo, né? Estava um passo. Aí era exatamente 25 de março de 2005, me lembro a data. Eu falei, hoje eu vou tomar diferente. Aí já não sabia o que eu ia fazer, mas não comentei nem comigo mesmo. Cheguei no bar, e aí esse dia eu fui no bar. Pedi uma primeira, a segunda, a terceira, a quarta, minhas 4. E agora? Leone, age agora. Dá uma latinha, por favor. O cara até olhou e falou, o cara tá tomando garrafa. Aí tomei a latinha, aí eu estava bem prevenido. Enfiei a mão no bolso, peguei um pincel atômico, peguei a latinha e escrevi saideira. Olha só. Foi a última cerveja que eu tomei na vida. Olha só. Aí a minha vida mudou, é claro. Aí foi quando eu me destaquei nas corridas, foi a partir daí. Então, o marco meu mesmo foi largar a bebida e começar uma vida nova. E que vida eu passei a viver. Foi daí que eu tive os maiores prazeres da vida, foi depois que eu larguei de beber. Com uma grande diferença, né? A bebida, ou outros tipos de hábitos, que causa um pseudo prazer momentâneo, mas tem uma consequência depois, né? Sim, diferente do que você faz hoje. Sim. A corrida, o esporte, ele é prazeroso no momento que a gente pratica e posteriormente, né? Então não tem efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Não tem, não. Ao contrário de todo tipo de vício, né, Leandro? Seja ele qual for, sempre é nocivo, né? Hoje eu vejo meus filhos bebem uma cervejinha, pai, quer tomar um gole? Não, hoje não. Ou algumas vezes eu dou uma bicadinha, sabe aquela bicadinha de molha a boca, só para satisfazer? Eu falo, puta merda, eu fui escravo disso aqui. Coisa, né? Que bom. Mas o importante da vida é isso, a reformulação, a gente reconfigurar, e sempre a tempo, né? Sim, ué. Leone, eu queria voltar, evidentemente que a base é sobre essa parte, a sua inserção no esporte, mas antes disso, da gente se aprofundar um pouquinho mais, eu queria voltar lá em Quinta do Sol. Vamos voltar. Eu queria voltar, se você me permitir. Para o maior prazer. Eu fui seu aluno, né, professor Leone, aliás, um excelente professor, língua portuguesa, aprendi, e sempre falo, os grandes aprendizados, as grandes referências, a gente não esquece nunca. Mas eu quero voltar num fato pitoresco, tá? Vamos lá. Eu lembro, Leone, as quintas-feiras, eu devia ter 10, 12 anos no máximo, e as quintas-feiras tinha o planejamento, reunia os professores, né? Não sei exatamente o que era discutido, mas enfim. Eu lembro que nós éramos dispensados às 15 horas da tarde, né? Corriqueiramente era acho que 5 e pouco saía, mas nos planejamentos a gente era 2 horas antes. 2 horas antes. Eu lembro que estava tendo um planejamento lá, e eu e 2 primos, né? Eu cheguei na porta, dei uma pescoçada, e você me viu e falou, o que o senhor deseja? E eu na bucha já respondi, não é da sua conta. E saí correndo. Você deve lembrar bem disso, né? Você saiu atrás de mim, pegou na minha orelha, me deu um puxão, e eu consegui me desvencilhar, e caí, fui embora, né? E ainda fiquei te provocando, mas corri, né? Entendeu? Então, Leone, eu estou usando esse exemplo, e queria que você fizesse uma análise, né?
da época desse momento aí e de hoje. Qual que é a avaliação que você faz? Quais são as referências, os modelos? O que você vê? Quais são as grandes diferenças daquela época, em todos os sentidos, e hoje? O que você vê de importância de destacar? Olha, se eu fizesse isso hoje, com certeza... Ia ter problema, né? Ia ter problema grave, grave, né? Com certeza teria. Mas o que eu fiz aquela vez, eu me lembro, eu estava na função de supervisor. Eu lembro, exatamente. Eu não estava dando aula, era supervisor. E se você não respondesse mal para mim, com certeza que eu gostava de você. Eu era muito amigo do teu pai e da tua mãe. Inclusive, a tua mãe era do quadro docente da escola. Isso, exato. Aí eu falei, me deu aquele, peguei ímpeto, na orelha, né? e eu me lembro que você ficou meio na ponta do pé, velho. Fiquei, exatamente, eu era 10 anos, imagina. Ficou meio na ponta do pé. Eu soltei também, e não deixei correr, também esqueci, que para mim aquilo não foi um judiar o Não, aluno, de maneira alguma. foi dar um ensinamento para ele, né? Claro. Então ali ficou, né? Mas eu me lembro que depois você contou para tua mãe e ela chegou para mim e falou: compadre Leone? Não, acho que naquele tempo nós não éramos ainda não era compadre, né? Não. Ela chegou, professor Leone, não sei o que, ela falou: você não pode fazer isso que você fez com o meu filho, não. Se o seu Adilino souber disso, vai ficar bravo. Eu falei, me desculpa, foi um momento de fraqueza. Mas eu falei, mas ele mereceu. Ô, Leone, mas fazendo de maneira alguma uma apologia ou defender a atos agressivos, até porque aquilo estava longe de ter um ato agressivo. Mas assim, só voltando à minha pergunta, né? Porque a gente vê que hoje, os professores eram grande referência em todos os sentidos, tanto na transmissão de conhecimento, como no respeito, e hoje a gente vê essa deteriorização, né, esse declínio que os professores entraram, infelizmente, né, e eu vejo que a sociedade ela perde muito de não ter o professor como aquela figura, né, que era a grande referência, né? Então, eu acho que o mundo perde muito, todos nós perdemos com isso aí, Sim, né? com certeza. Eu me lembro quando eu me aposentei em 98, eu me aposentei na época certa. Foi a época que o ensino começou a modificar e veio não sei o quê, não sei o quê. Então, aquela época foi a época certa. O que acontece hoje o aluno hoje... Bom, vamos voltar um pouquinho atrás. No meu tempo de professor, tanto eu como todos os professores, no dia do aniversário dele, havia uma festa feita pelos alunos. Amanhã é aniversário do professor Leone, fazia uma surpresa, um bolo, refrigerante. Então, aquele era gostoso. Hoje a gente vê isso? De jeito nenhum. O aluno passou a viver diferente. Ele não tem mais o professor como ele tinha. Como naquela época nossa, na tua época, que o professor era tudo na vida. Depois dos pais, eram os professores. Então hoje acabou isso. Mas isso aí talvez seja o modernismo, não quero criticar os alunos, não quero criticar a administração, nem nada. O mundo mudou, então podemos dizer isso. É verdade, com certeza. Infelizmente, claro, tem muitas coisas importantes de se destacar com a evolução, com a modernidade, enfim. Mas valores, né? Eu penso que valores são coisas que não devem ser destruídas, né? Infelizmente, a gente vê hoje muita evolução, entre aspas, e modernismo em detrimento de valores, de princípios, né? Porque o professor hoje, ele é mais um na vida da pessoa lá, né? Do aluno, mas é mais um, né? Então, por exemplo, hoje, quando eu estou andando na rua, eu escuto assim, oi, professor! Eu falo, aquele foi meu aluno em Quinta do Sol, né? Então, isso me marca muito. Às vezes, oi, professor, que bom lhe encontrar e tal, e conversar. Então, para mim, ser professor foi uma das coisas mais importantes na minha vida, porque ali eu me realizei também, né? Foi o início do meu caminho de sucesso, foi ser professor de português. Você chegou a lecionar aqui em Maringá ou não? Não. Eu não queria, a minha esposa tinha vontade de mudar para cá antes, né? Mas o meu sonho era me aposentar em Quinta do Sol, onde eu comecei e onde eu terminei. Então, tanto é que eu ainda falo, onde tudo começou foi em Quinta do Sol. Você deixou grandes amizades lá, né? Grandes referências ainda hoje, né? Lá, Quinta do Sol,
Para mim, ali dentro, os meus maiores amigos estão ali dentro. Quando eu vou em Quinta do Sol, eu não consigo. Seu Leone, vem almoçar na minha casa. Leone, vem tomar café. Inclusive da casa dos teus pais. Recentemente você esteve lá. Na última vez, um dia eu tive que almoçar na Ritinha, no outro dia tomar café na Socorro, no outro dia e na outra tua irmã, e assim foi, né? Então, a gente tem que planejar mais ou menos para dar certo. É que, na verdade, aquela máxima, a gente colhe o que planta, né? Você cultivou boas amizades e manteve, né? Sempre nutriu, né, Leone? Então, isso aí leva para a vida inteira, né? É claro que sempre tem alguém, né? Mas a maioria foram sempre meus amigos, grandes amigos. Políticos, né? Todos os políticos, todos são meus amigos. Né? Os que foram e os que são, né? E foi importante. Quinta do Sol mora no meu coração. Sempre eu digo, onde tudo começou. Aliás, as boas amizades são os grandes patrimônios da vida, né, Leone? Sim, com certeza. As amizades são um grande patrimônio. Então, Então, voltando a falar da questão da corrida, maratona, você ganhou vários troféus, né, Leone? Né? Foi. Eu comecei no meu auge de troféus, foi quando eu completei 70 anos. Vou lhes dizer por quê. Que nas corridas, a gente corre conforme a categoria. E quando eu cheguei nos 70, né? Que com 69 já conta 70, né? Tá, aí nas corridas. Aí eu comecei, todas as corridas que eu ia, trazia um troféu. Então eu ia correr 21 troféu, ia correr 10 troféu, 5 troféus. Então a gente juntou aproximadamente uns 150 troféus, mais ou menos, tá? Isso era muito bacana, né? Então, por exemplo, a gente, olha, vamos correr 21 quilômetros, meia maratona. Você já sabia, eu corri com aquela certeza que eu ia dar um pique forte, que alguma coisa eu levava. Então, sempre a gente trazia um troféu. Tanto é que eu participei de 15 meias maratonas. Para quem não entende muito de esporte, meia maratona é 21 quilômetros e 90 metros. Chão, hein? É, chão. Então, eu participei de 15 e eu acho que eu dei 12 troféus dela. 12 troféus. E corri em todos os lugares. Corri de Foz do Iguaçu a Porto Seguro, na Bahia. Então, Foz do Iguaçu, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 2 vezes na meia maratona do Rio de Janeiro, a São Silvestre, em São Paulo, que eu participei da 95ª. Esse ano é a 100ª. Você correu com o Vanderlei, não foi? Vanderlei foi meu amigo, meu amigo, né? A gente correu muito junto, né? Inclusive, o Vanderlei me fez uma surpresa, que se no final tiver o tempo, eu vou contar para vocês a surpresa que ele me fez, né? Não seria a hora. Então, eu corri, e o Vanderlei tem como, o Leone, oi, tudo bem, a gente se conhece como amigos. Certo. Ô, Leone, como tudo na vida, a gente vê, você sempre se tornou uma pessoa famosa, daí referência nesse aspecto aí, nessa variável do esporte, né? Mas é claro, tudo tem que ter disciplina, treino, não é aleatoriamente, né? Você começou, mas você tem todo um processo, né, para você chegar nesse patamar e manter essa constância que você mantém. Tem um processo que você tem que, critérios que você tem que obedecer e seguir, né? Uhum. O que você poderia dizer? O que você faz aí para manter o pique, manter a disposição? Correr não é só correr. É o seguinte, tem que ter uma academia, principalmente academia. A minha vida hoje, depois de um certo determinado tempo, é correr 2 vezes por semana. Normalmente, quarta e sábado, quarta e domingo. E os dias segunda e terça e quinta e sexta, fazer academia. Fortalecimento. Porque na nossa idade, se a panturrilha, principalmente, não tiver em dias... Da lesão, né? Da lesão. E a panturrilha é quase o nosso segundo coração. Então, a panturrilha, quem dá problema na panturrilha, acabou na corrida. Não consegue mais. Então, eu cuido muito para não me contundir. Porque eu sei que na minha idade, uma contusão é fim de tudo, né? Porque até parar uma época, até recuperar, até tudo vai tempo. Então, eu acho que o preparo físico é fundamental nas corridas.
Alimentação, questão emocional, como que você lida? Não diz. Eu não tomo refrigerante, nem cerveja. Aham. Então a gente não toma assim, coisas exageradas. Comida, a gente se habitua a comer o essencial. Mas o meu feijãozinho com arroz Isso é e a indispensável. farinha é A indispensável. farinha, Leone? É, eu limito o arroz e aumento na farinha, porque o arroz costuma muito engordar as pessoas. Você é de que nordestino? Não, Eu paulista? sou baiano, Você é baiano? baiano. Olha só, meu. Só que eu vim da Bahia com 5 anos, né? A minha vida foi completa paranaense. Eu sou quase bicho do Paraná. Olha só, veio bem novinho. É. De que lugar da Bahia? Itacaré, onde tem as praias mais lindas do mundo, do Brasil. Do Brasil, né? Ô, Leone, e assim, nessa trajetória sua de esportista aí, né? Fatos que te marcaram, que você tem coisas que você poderia citar aí, que realmente tem. foram significativos para você? E como tem? Tem? Porque eu fui sempre aquele corredor que quando vi uma pessoa parado, eu ia perguntar, parava também, eu foi, né? Vamos, né? Vamos mais devagar, tal. E tem um fato que muitas vezes eu vou contar e eu choro. É emotivo. Se eu chorar, não é por causa disso. Foi há uns 7 anos atrás, eu participei de uma prova de 5 quilômetros. Aí terminei rapidinho, né? Porque 5 quilômetros a gente tirava de letra. E fiquei assim, na beira da pista, observando as pessoas vindo. Aí vi uma moça aí de uns 30 e poucos anos. Aí chegou bem perto de mim, assim, parou. E eu escutei ela falar, não vou correr isso, não. Aí eu entrei na pista e falei, filha, você machucou? Ela falou, não. Por que você... não vou correr, não. Eu falei, vamos, filho, faltam uns 200 metros para chegar na linha de chegada, deixa que o vovô te leva. Aí botei a mão nas costas dela, assim, né? E fomos troteando, pá. Chegou na linha de chegada, ela foi para a banda dela, eu fui para a minha, acabou. Passado mais ou menos uns 6 meses, aí no mesmo local, a Yoshi, se não me engano era a Yoshi, estava fazendo uma prova de 5, 10 e 21. 5, 10 e meia maratona, no caso. E eu corri 10. Terminei meus 10, estava lá, conversando com a turma, tem um pouquinho, alguém bate nas minhas costas. Oi, Leone. Você lembra de mim? Eu falei, filha, eu sei que você não é estranha, mas não sei quem é, não. Você lembra daquela menina que você falou, deixa que o vovô te leva? Eu falei, aí eu me lembro. Acabei de correr 21 quilômetros e devo tudo a você. Aí me deu aquele abraço, aí eu choro. Me deu aquele abraço fraterno, sabe? Que você sente assim. Uhum. E essa menina começou a correr, hoje ela corre maratona, 42 quilômetros. Inclusive, o ano passado, em outubro, ela correu uma maratona de Curitiba e ofereceu para mim como um prêmio do que eu tinha feito. Olha por só, essa. reconhecimento. Um reconhecimento. É. E essa senhora mora em Sarandi e o nome dela é Maria Isabel. Ou mentira, Isabel Miotelo, não tem Maria não. Sim. Então, onde ela me vê correndo ou treinando, ela vem me abraçar e sempre a mesma coisa. Você foi tudo para mim. Então, aquilo É o incentivo, né? O estímulo, né, Leone? É tudo, né? é tudo. E você teve isso nesse trajeto da sua vida? Você teve incentivo, estímulo? Teve por parte de muitas vários, pessoas? muitas vezes. Assim, a gente correndo, uma pessoa que terminava primeiro que a gente, né? Terminava primeiro. Aí vinha. Ô Leone, tá bem aí? Vamos. Mesmo a gente indo, eles botavam a mão nas costas da gente, vamos, para a gente aumentar mais o passo, né? Mas tá chegando, vamos indo. Então, isso aí manda muito nos corredores, sabe? Agora, isso é muito importante, mas infelizmente muita gente só pensa em si. Eu, há poucos dias, vi na televisão, foi numa corrida importante, o cara machucou, o outro foi, também que estava disputando,
foi lá, pegou o cara, botou fora da prova, né, que ele não aguentava mais, continuou, e coitado, e perdeu a premiação, mas ele foi premiado por outras coisas, né? Aproveitando essa tua fala aí, Aham. quando você sai para correr, você já sai com um alvo pré-estabelecido? Por exemplo, eu quero atingir, enfim, tem um alvo na sua mente? Nos treinos, por exemplo? Quando você vai correr mesmo, vai disputar lá nas corridas, né? Nas corridas. Você já sai de casa com um alvo, quero atingir tal classificação, tal lugar. Já fiz muito isso. Hoje não. Hoje eu corro por amor apenas. Então, independente do resultado. Independente do resultado. Por quê? Inclusive, existe, como eu já falei de início, nas corridas, as pessoas são premiadas por categorias. 25, 30, 30, 35, tal, 60, 65, 65, 70 e 70 mais. Certo? Quer dizer, 70 mais. Aí, por exemplo, eu tenho 80 anos. Como é que eu vou competir com um cara de 70, 10 anos mais novo do que eu? Né? Então, hoje eu corro por prazer. Mas já existe grupos, ou melhor, organizadores de corrida aumentando as categorias. E seria essencial que todas as corridas tivessem 70, 74, 75 e 79 e 80 acima. Porque tem muitos corredores acima de 70 anos. Né? Para ficar nivelado. Para ficar nivelado. Então, hoje eu corro por prazer. Então, você não vê a corrida como uma competição? Não, hoje eu não vejo, porque eu sei que em vez em quando escorrega, sai um troféu, né? Por exemplo, às vezes eu tenho poucos corredores acima de 70 e a gente aí, como está meio em forma, dá uma escapadinha, passa na frente de um ou outro e recebe um terceiro, segundo lugar. Mas o importante é competir sem saber o que você vai levar de vantagem. O importante é fazer aquilo que você gosta. E eu acho que esse comportamento, Leone, essa tua postura, não só para o esporte, eu acho que é um exemplo, e friso novamente aqui, né? Quando eu te convidei, foi justamente tentar transmitir essa ideia para as pessoas, né? Não é só no esporte, na vida, num contexto geral. Eu acho que essas características que você mostra de uma forma muito visível, né? A determinação, a perseverança, a disposição, a disciplina, né? Eu acho que em todos os aspectos da vida, né? Eu acho que a gente deve levar isso, né? Porque a gente é vulnerável, todos nós somos vulneráveis, suscetíveis a erros, a quedas, enfim. Mas eu acho que essa constância é o grande diferencial, né, Leone? Então, dizem assim, a melhor idade, né? Acima de 60. Tem muita gente que não concorda com isso, mas eu concordo. Eu acho que é a melhor idade mesmo, porque você está convicto do que você quer, você sabe o teu potencial e você vai viver aquilo que está na tua altura. É verdade. A semana passada eu conversei com um geriatra aqui, e até usei esse termo. Falei, eu acho que eu ouvi um pedaço das... E foi um bate-papo muito bacana, e eu gosto muito de conversar com ele, que é sempre muito informal. Aliás, todas as entrevistas que eu faço, independente do canal, eu gosto sempre de levar no campo aí da informalidade, deixar a coisa mais leve, né? Certo. E uma coisa que eu falei assim, das pessoas, aí os idosos, terceira idade, eu falei, opa, terceira idade não, hoje o termo é melhor idade, né? E se a gente for analisar, embora até recentemente eu tive uma discussão saudável com duas pessoas, né? E elas, não é melhor idade não, porque quando fica idoso... Eu penso assim, por exemplo, quando você adquire maturidade, e via de regra tem que passar pelas experiências, você deixa de carregar certos fardos, você deixa de fazer certas coisas que você não gostaria. Infelizmente, né, Leone, às vezes a gente faz coisas na vida motivado por querer agradar os outros, e eu não vejo nada de errado desde que seja algo casual. Quando é constante, não é saudável, né? Então, acho que a maturidade, em outras palavras, a melhor idade, implica em ter maturidade, experiência, e muitas vezes falar não, quando tem que falar não, muitas vezes deixar ir num lugar que não quer ir, claro. Né? Não carregar certos fardos, que às vezes quando você não tem maturidade. Então, e tudo isso eu acho que é um conjunto que leva a essa nomenclatura, melhor idade, né? Eu acho que realmente, tudo bem que às vezes a pessoa entra num declínio na saúde, tal, mas no contexto geral, eu acho que realmente eu concordo que é melhor idade, viu? De fato, eu concordo em melhor idade. A gente fala, melhor idade nada, a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente faz o que está dentro do limite, do potencial da gente, né? Do limite da gente. E aí, mais uma vez, né? Muitas pessoas colocam a idade como uma barreira, né? Tudo bem, se tem alguma limitação, ok, não vai ultrapassar a limitação. Mas tem coisas que são causadas pela própria mente.
A pessoa tem uma mente limitada, muito mais do que o corpo. Ah, não, eu tenho 80 anos, eu tenho 70, eu não posso. Não, calma aí, onde está escrito que uma pessoa de 80, 90 anos não pode dançar? Eu, particularmente, eu sou adoro a dança, sou um inveterado dançador. A dança, para mim, é a maior fonte de alegria, sabe? Eu vejo pessoas de 80, de 90 anos. Então, quer dizer, onde existe um estatuto, existe uma norma que o 90 não pode dançar, 95 não pode dançar. Não, eu acho que tudo é questão de entender a capacidade dele e principalmente a mente, né? Não deixar a mente limitada, né? Então, é igual na corrida. Por exemplo, eu com 70 anos, eu com 72 anos, eu ganhei fiz a prova Tiradentes em 52 minutos. Olha só. 10 quilômetros, ganhei um terceiro lugar. Hoje, com 80, eu gasto 1h15, 1h15, 1h10, mas com o mesmo prazer. Quantos quilômetros? 10. 10 quilômetros? 1h15? Hoje eu faço em 1h15, né? Mas com 70 eu fazia em 51, 52, Nossa, né? Rapaz. Mas eu sei que eu estou correndo, sei o meu potencial e vou cumprir aquela meta que eu tracei. Eu tracei para correr essa Tiradentes última agora, em 1h20, corri em 1h22, né? Então, mas tudo varia, isso varia muito de corrida para corrida. Dependendo do setor, se é plano, se tem muita subida, tudo isso varia. Né? E assim, na sua mente, o que você pensa para os próximos anos aí? É óbvio que o ser humano, uma das coisas que motivam muita gente são os sonhos, os planejamentos, né? E mais uma vez eu digo que não existe limite, né? Acho que enquanto a gente tiver o fôlego da vida, né? Sempre há tempo de sonhar e planejar. O que você pensa desse aspecto, Leone? Então, se depender de mim e o senhor me ajudar, eu quero correr até os 90. Enquanto eu aguentar correr, eu quero correr. E um sonho, não sei, Deus é que sabe, eu tenho um bisneto já. Com 4 anos. Vai 3 para 4 anos. E eu queria um dia correr com ele. Olha só. Quando ele tiver uns 11 anos, ou 10, quem sabe, correr com ele. Seria assim um sonho. Assim como eu tinha o sonho de correr com 80 anos a prova Tiradentes. E realizei esse sonho. Então, são sonhos. Claro. E a saúde, se Deus quiser, claro, estar bem e fazer o possível para realizar o que a gente planeja. Viver, viver e viver. Claro. Ô, Leone, eu sempre falo, a vida saudável, ela implica em a gente aderir e lançar mão de vários pilares, né? A família, a vida social, esporte, lazer, enfim. E uma questão que realmente é um dos fundamentos, uma das bases na vida espiritual. Eu percebo que você também investe muito, né? A espiritualidade para você é algo muito importante. Você tem desenvolvido e absorvido isso aí realmente como algo fundamental para a tua vida, né? Então, na mesma época que eu larguei de beber, que era 25 de março de 2005, eu me batizei na igreja evangélica uma semana depois. Aí eu passei a ver e saber o que eu tinha já perdido da vida. Então, hoje, eu me dedico à igreja missionária, né? Lá, a gente procura ser mais fiel possível a Deus. Então, esse é importante. É viver uma vida pensando em Deus. Vou fazer isso. Isso aqui é errado. Isso aqui, Deus. Vou fazer não. Então, isso é importante. Você pensar uma coisa e ver que aquilo você não pode fazer, que está errado. Isso é o ideal de cada ser humano, eu acho. E essa espiritualidade certamente te ajudou a mudar muitas formas de atitude, de pensamentos. Tudo. Tal coisa. Não vou nem citar, né? Mulher bonita. Deixa eu... Mas isso hoje a gente vive, né? Vive com Deus, muito mais feliz e sempre procurando o melhor para a vida. Já que você citou essa palavra feliz, né, eu penso que um dos grandes alvos também do ser humano é a felicidade. Embora muitas vezes a pessoa busca de uma forma equivocada, às vezes por falta de conhecimento, de uma forma distorcida, e às vezes vai por caminhos que, ao invés de promover a felicidade, gera a infelicidade e muitas consequências. Na sua opinião,
Quais são os fatores, quais são as bases de uma vida feliz? O ponto fundamental, a primeira coisa, é estar com Deus. O ponto básico é esse. Você estando com Deus, você sendo fiel a Ele, com certeza tudo vai se tornar mais fácil para ser feliz. Então vai chegar o dia que você vai para o culto, é feliz. Você almoçou com a tua família? Que bom, minha família está aqui. Essa semana eles não pôde vir? Ah, bom, eles não puderam vir, mas com certeza na próxima semana eles virão. Então, a felicidade e ser feliz, eu acho que está dentro de cada um de sua pessoa. É viver aquilo que Deus permite que você viva. Ou seja, não está associado ao local e à pessoa, não. é algo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Você não depende do exterior para você se declarar feliz. Não, vem de dentro, você sentir aquilo, ai que bom. Por exemplo, domingo, ai que bom que eu vou estar com a minha família, né? Então isso é muito fundamental para a gente. Infelizmente, Leone, às vezes a pessoa tem que passar por um caminho, às vezes doloroso, né? O ser humano de uma forma geral, né? Para ter esse entendimento, nessa percepção. Sim. Que a felicidade, embora na maioria das vezes a gente busca de fora para dentro, mas o movimento é o contrário, né? Quando a pessoa tem essa consciência e passa a entender que realmente é isso aí, é um movimento de dentro para fora, a coisa muda, né? Que daí você já não fica à mercê das circunstâncias, né? Por mais que muitas vezes as circunstâncias sejam desfavoráveis, mas não é aquilo que vai falar, não, eu estou infeliz. Bom, o ser humano está sujeito, né, a ter fatos desagradáveis, né? Mas nem por isso vai infelicitar. Mas nem por isso. É porque a vida não é como a gente quer, né? Às vezes a gente planeja isso, mas Deus não acha que isso está errado. Não é aquilo que nós devemos viver. Aí ele mostra, e depois que a gente vai entender, é mesmo, estava errado. É verdade. Meu amigo, foi muito bom o nosso bate-papo, estamos chegando ao final, e queria que você ficasse à vontade, se você quisesse colocar, pontuar, desde da tua trajetória como professor, depois que foi inserido aí na parte de esporte, o que você acha importante para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente essa questão da motivação para as pessoas, né? Uma motivação fundamentada, não aquela motivação fantasiosa, utópica, né? Algo dentro do que o ser humano pode realmente atingir. O que você poderia passar para as pessoas e para mim também, claro, né? Eu acho o seguinte, muitas vezes nós queremos uma coisa queremos que aconteça aquilo de todos os jeitos. Não é assim. A gente planeja. Mas Deus sabe o que deve ser feito ou não. Então, se você planejou aquilo e não deu certo, procure um outro caminho, faça a sua oração, veja o que Deus quer para você e procure mudar a vida. Porque é tão fácil mudar, basta querer, né? E eu acho assim, a minha vida foi mudada de água para vinho. Uma mudança radical. Mudança radical. Né? Hoje, por exemplo, eu me sinto realizado. Pensava que antes eu estava realizado, hoje não. E quando você tiver um tempo, dá uma corridinha, experimenta correr 100 metros, 200 metros, vê se você tem gosto para aquilo. Se você tiver, aumente, porque eu sei com certeza que depois você vai adorar. Puxa vida, eu estava certo quando eu queria correr e não quis. Mas nunca é tarde para ser feliz. Com certeza. Eu acho que essa é a grande mensagem. Como você falou, nunca é tarde. Nunca é tarde para ser feliz. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se dispõe, né, e vai ao encontro do que quer, nunca é tarde. Nunca é tarde. E não existem barreiras, né? Quando o ser humano está aberto, né, acho que não existe barreira. E eu agradeço a você pela colher de chá e por esse velho corredor. Como eu me chamo, velho corredor, né? Mas eu fico muito feliz em saber que você confiou em mim e viu o que a gente fez e que pretende fazer. Um abraço à tua família e que Deus abençoe você e toda a tua família. Amém, meu amigo. O prazer é meu, contentamento. Quando eu te chamei, já era para ter conversado contigo, é porque realmente eu tinha convicção que o conteúdo, a tua história de vida realmente é importante para mim e para as pessoas que estão nos assistindo. Sem sombra de dúvida, é um exemplo, reitero,
né? Sempre foi um exemplo, continua sendo. E é isso que as pessoas precisam, bons exemplos para seguir a vida, né? Então, e uma coisa você me diz, quando você me entrevistou, fez uma reportagem Na revista Mídia de Saúde, acho que em 72, por aí, não me lembro, não, melhor. Quando eu tinha 72 anos, nós comentamos que quando eu tivesse 80 anos, você faria novamente. E não foi nada planejado, tá? Não. Nem deu lembrava. certo Não agora. lembrava. Deu certo, mas eu nunca esqueci isso aí. Mas eu não lembrava. Não teve, olha, não foi nada intencional. Eu te chamei intencional no sentido, claro, eu queria falar com você, mas nem lembrava disso aí, pra falar a verdade. Mas eu não lembrava. Nós comentamos, você falou, ó, quando você tiver com 80 anos, eu quero fazer. Olha, eu fiquei aguardando. Que coisa, e olha que interessante, eu sempre falo assim, que eu não acredito em coincidência. Eu acho que tudo existe um propósito, um acaso. Eu não lembrava disso, sinceramente. Olha que coisa mais interessante. Pois é. Então tá bom, E Leônidas. realizado mais um sonho. Com certeza. Mas com certeza vamos conversar mais vezes e é sempre muito importante, tá? Eu te agradeço, me sinto extremamente feliz, realizado por ter conversado com você, tá? E volto a dizer, tá? Você realmente é um grande exemplo, tá? E desejo a mesma coisa para você, que Deus te abençoe e que você continue trafegando por esse caminho. Se Deus tá bom? quiser. Se Deus Grande quiser. abraço, boa noite para você e até a próxima. Noite, espero que não demore, tá bom? Tá bom, tá bom. Valeu, Abraço, amigão. até mais. Valeu. Pessoal, Mídia e Saúde está terminando por aqui, mas nos encontramos na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E lembrando, essa reportagem, esse podcast fica gravado lá, tá? Fica no YouTube, Mídia e Saúde na TV e também na TV em A. Um forte abraço e até a semana que vem.